Olá, eu sou a doutora Larissa Galvão. Eu sou Arielle Nascimento. Eu sou Laisa Merizio Borges. Esse é o Conexão Fértil. Aqui nós vamos falar sobre fertilidade, cuidado e vida. Sejam bem-vindos, conectem-se com a gente. Bem, hoje é o nosso terceiro episódio e nós iremos falar sobre um tema super importante, que é o papel do ginecologista no futuro reprodutivo da mulher e na sua qualidade de vida. E para falar sobre esse tema, nós convidamos uma pessoa que é muito especial para nós, que é a doutora Maria Angélica Bellônia. Muito obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda. Prazer muito grande estar aqui com vocês para bater um papo sobre mulheres. Sim. Olha, você sabe que você é muito especial para mim, né? Me dá vontade de falar isso agora. Quando eu olho assim para você, eu lembro do dia do meu parto, do parto do Felipe, e que você estava lá naquela sala de parto, no meu momento, nossa, mais difícil, em que eu estava me sentindo extremamente insegura e incapaz, eu acho, né? E falando, Deus, me ajuda, eu tô conseguindo. E você olhou para mim com esses olhos, que eu não esqueço, e falou, Deus já está te ajudando, vai dar tudo certo. E fez toda a diferença na minha vida, né? E acho que da mesma maneira que você marcou a minha vida, você marca a vida de muitas outras mulheres com esse seu jeito terno, acolhedor, amoroso, sensível, que vai muito além só de competência técnica, e eu te admiro demais. Nossa, eu fiquei emocionada. Eu fiquei grata, né? Suas palavras lindas, meu Deus. De coração mesmo. E acho que, além disso, né, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas na UFES e compartilhar, né, o cuidado das pacientes. E é um grande prazer mesmo trilhar, né, esse caminho ao seu lado e confiar você, né, as pacientes, receber também de você, para que a gente possa impactar positivamente, né, a vida dessas mulheres, desses casais. E eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente da sua trajetória, quanto tempo que você atua na área da ginecologia e obstetrícia. É interessante porque a história sempre marca, né? Eu sou de Colatina, né? Vim para Vitória para poder estudar. Fiz ginecologia e obstetrícia. Depois fiz mais uma residência de oncologia, olha que interessante. Nossa. E comecei a trabalhar, né? Toda vez que a gente atende mulheres, a gente aprende muito, né? Então, a ginecologia e obstetrícia me fez cada vez mais ginecologista e obstetra. A cada paciente que a gente atende, essa especialidade, ela ganha um outro tom, né? A maturidade, ela também traz esse tom de conhecer a mulher um pouco mais profundo. Aí passei no concurso para professor na UFES, né? Fui professora durante 21 anos, então eu participei da vida de algumas pessoas que atuam aqui em Vitória, que também é uma experiência, sabe, bacana, porque a gente divide o que a gente aprendeu mais a experiência de vida, que foi muito bom. E deixei de fazer partos tem 2 anos, então eu também estou numa outra etapa, né, de vida bacana. Eu fiz 2 pós-graduações no Einstein, em São Paulo, uma de medicina integrativa, que tem esse olhar de que nós somos corpo, mente, espírito, um respeito muito grande por isso. E depois eu fiz de medicina do estilo de vida. Na medicina do estilo de vida, eu mudei a minha vida e mudo a vida das pacientes, né? A gente consegue chegar até a paciente. Sim. Então, brevemente, uma história que eu, como mulher, eu olho e eu gosto de olhar para trás e sim, ver esse caminho. Sim. Que marca mesmo, né? E a gente estava falando um pouco antes, né, de começar. Tem 35 anos, mais ou menos, né, todo esse percurso. E a gente queria conversar um pouco da sua impressão, assim, das mulheres que chegavam no seu consultório há 35 anos. Tudo bem, tem 2 anos que você talvez, né, não está tanto na obstetrícia, mas
dos últimos 5 anos para cá, dos últimos 10, eu imagino que é uma outra mulher que chega, né, num outro momento da vida, numa outra idade. Isso tem implicações, né, de diversas ordens, por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Mas qual é a percepção hoje, quando você olha para trás, a mulher que você atendia, né, há 30 anos atrás, e a mulher que você atende hoje, né, em relação mesmo até à questão do desejo de engravidar, né? Como que ela chega? Isso é muito interessante. Quando eu olho para trás e vejo que na minha idade, que na época eu tinha 20 e poucos anos, né, a gente não pensava em engravidar, né? A minha geração Acontecia, né? a minha geração, ela veio de um aprendizado de pai e mãe, de que nós deveríamos ser honestas, íntegras e ser alguém na vida. Então, a gente crescia muito com essa visão de que a gente teria que primeiro ter uma profissão, a gente deveria ser ótima no que a gente faz e a família um dia se formaria, né? E hoje é diferente. Hoje, o que eu vejo? Eu vejo as mulheres pensarem em construir a família um pouco mais precocemente. Talvez porque a informação também chega melhor, né? A paciente, hoje ela é informada de que os óvulos dela envelhecem, né? De que deixar para mais tarde ela pode ter mais dificuldades. Então, a mulher passa a pensar um pouco mais sobre isso. Mas realmente é muito diferente. Antes, a gravidez, quando vinha, ela vinha com o peso da despesa que é ter um filho, né? Não vinha muito com aquele prazer de ter alguém que vai ser uma completude para a sua família, né? De alguém que vai compor o amor, né, de um casal, né? Hoje eu vejo uma leveza maior em relação ao que era antes. Olha que interessante essa sua colocação, porque a minha impressão é que a mulher está deixando a gravidez para depois, né? Porque está muito inserida no mercado de trabalho. E aí, quando vem o plano da gestação, né? Muitas vezes já após 35 anos, 36, 37, 40. Então, que bacana ouvir isso de você que está na linha de frente, que as mulheres estão com essa preocupação, né? Numa idade mais nova e tomando as devidas providências, né? Então, se eu não quero engravidar depois, estão mais conscientes nesse sentido. Seria isso? Eu vejo um pouco mais isso. Antes, o pensamento era: eu vou estudar, vou me formar, vou fazer uma especialização, depois eu vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado e depois eu vou entrar no mercado de trabalho, vou me estabelecer. Sim. Aí depois você vai querer ter a sua casa, o seu carro, né? É um contínuo isso. Quando a mulher abriu o olho já era 35 anos. Sim. Isso também acontece hoje. Só que hoje já existe uma geração que pensa um pouquinho diferente. Pensa que antes de ter a casa própria, né, que antes tinha muito isso, antes de fazer todos os estudos, ela tem vontade de ter filho, ela tem o desejo de ter filho também. Então, hoje, algumas mulheres têm um olhar um pouquinho mais precoce. Que legal. O que hoje impacta muito? O mundo, ele se abriu, né? Nos últimos 15 anos, 20 anos. Então, muita gente quer viajar. Então, os casais também querem viajar sozinhos por um tempo, para depois ter filhos. Os motivos mudaram um pouco também, tá? Outra coisa que eu observo também, hoje as mulheres estão preocupadas com a saúde para engravidar. Sim. Por quê? Porque elas fazem mais atividade física, elas querem se manter num peso menor. Então, assim, é um pensamento diferente. Antes, a mulher queria ser a profissional. Ela não pensava na atividade física que ela tinha que fazer, no peso que ela tinha que manter, né, e conquistar. Hoje, a gente vê isso muito mais evidente. Que legal. Que legal. Acho que já fruto, né, de tanto que se fala, né, sobre essa conscientização de que realmente a gente precisa se preocupar, né, com a nossa vida reprodutiva. Então, acho que tá todo mundo batendo tanto nessa tecla que você já está conseguindo ver isso no seu consultório, o resultado, né, dessa conscientização. E é muito bacana. Eu vejo que essa informação chega. Né? Eu acho que tem...
a gente tem tido cada vez mais ginecologistas atentos a isso, né? À idade reprodutiva, a fazer essa conscientização mesmo com as pacientes. Às vezes a paciente não está ainda com esse desejo, mas o ginecologista, ele tem uma atitude, né, no sentido de provocar a paciente a pensar. Na Né? verdade, é um papel do ginecologista, né? O ginecologista, quando ele atende a paciente, ele tem que pensar na vida atual dela e tem que pensar na vida futura. Então, o ginecologista, ele alerta a mulher em relação à possibilidade dela não conseguir engravidar se ela deixar para muito mais tarde a gravidez. Sim, e aí por conta disso é o que você falou, a paciente hoje tem uma possibilidade, né, do congelamento de óvulos para que ela possa ter o filho no momento desejado e antes ter a oportunidade de viajar ou se estabilizar, né, profissionalmente. Mas ainda existe, por outro lado, esse perfil de paciente que você falou, né, Larissa? Lá na clínica mesmo, a gente recebe ainda muitas pacientes mais velhas, que não receberam orientação, que se surpreendem quando eu falo que com a idade, né, a reserva ovariana diminui, a qualidade de óvulos diminui e é irreversível. Então, eu acho que existem esses dois perfis, né, de pacientes. Exatamente. Acho que o que a Maria Angélica aponta é até isso que você falou, né? Uma mudança, é uma coisa boa, né? porque, Sim. na verdade, as mudanças, né, quando a gente pega a história da mulher, 50 anos atrás, a gente nem votava, né, em 1950. Sim. Então, quer dizer, não é uma coisa assim que a gente deixa de ser e agora vai ser outra coisa. Ele é um processo que carrega também, né, as histórias anteriores. Então, hoje a gente ter já esse grupo que te faz introduzir o podcast falando que você já vê uma mudança para... Eu acho que onde a gente quer apontar também, não quer dizer que não tem mais, né, o que por muito tempo aconteceu e ainda acontece que não vamos ter ainda. Mas acho que mostra a importância, né, da gente conversar mesmo, né, de uma forma ampla sobre o paciente, né, nos diversos saberes. E outra coisa também que é interessante, antes, quando a mulher vinha pra gente com o desejo de engravidar e não conseguindo, às vezes ela estava 1 ano e meio, 2 anos tentando. Hoje em dia, as mulheres tentam 4 meses, 6 meses, elas já acham que tem algum problema. Tempo demais. Já é muito tempo tentando, né? Então, é um outro perfil de como ela também encara a fertilidade dela, Sim. né? E até como ela encara não falhar, né? Quando você não consegue engravidar, né? Eu tenho um problema, né? A mulher puxa para ela isso muitas vezes. Eu acho que o hábito de controlar tudo, né? Eu quero engravidar agora, eu vou parar o anticoncepcional e vou engravidar. E aí, quando isso não acontece, é uma frustração muito grande, né? Por que não está acontecendo na hora que eu quero, né? Se todas as outras coisas eu quero, eu busco, eu alcanço. Mas engravidar não é assim, né? Eu uso essa fala no consultório. Assim, a gente quer comprar um carro, você batalha, né? E compra. Você quer passar no concurso, você estuda, né? E tem seu resultado. Só que gravidez não é assim, né? E é bom que a mulher saiba que não é assim, né? Eu sempre falo, não somos nós que damos a vida, né? Não somos nós que tiramos a vida, né? E a gente está aqui para poder ser instrumento mesmo, né? Na vida dessas mulheres. Sim, sim. Não, com certeza. E essa fala, né, é bom que elas saibam, é porque perdurou por muito tempo, né, que quase que o papel da vida de uma mulher era ser mãe, né, quase exclusivo. Quando isso não acontece, o que sobra? Claro que hoje você tem um outro perfil de mulher, mas ainda carregamos, né, essa cultura da mulher como a que tem o órgão reprodutor para isso, né, e a hora que eu quero, precisa acontecer. Então, essa frustração, né, que a Laísa estava falando, é o que a gente recebe, todas nós, né, e como isso traz sofrimento. E como que nós podemos também, como profissionais que estamos lidando com isso todos os dias, conseguir receber, né, essa frustração,
mas manter viva ali, né, diante do paciente, alguma esperança. E não estou falando isso de que ela vai engravidar, né, mas de que há um outro lugar também para ela, né, que não o único de que a falta de um filho ou a fragilidade que ela está vivendo nesse momento é a falha, né, o fracasso, é a impotência, é a culpa, né, porque acho que se a gente consegue estar atento a isso, a gente já está fazendo muita intervenção, é um outro cuidado, né? Por isso que é muito importante o acolhimento da mulher, sabe? Tanto pelo ginecologista, que pode orientá-la, né, em relação a isso, como uma clínica que vai recebê-la, né? Ela está num momento de vulnerabilidade muito grande, dela mesmo, dela em relação ao marido, dela em relação ao mundo. Então, eu acredito que a paciente chega até vocês de uma forma frágil mesmo, Uns sabe? pedaços. Solicitando ajuda, né? Aonde quem é o ginecologista até então vai falar, olha só, de agora para frente não sou mais eu, né? Existe um tempo que a gente fala para paciente, de agora para frente não sou mais eu. Eu queria até te perguntar isso, assim, né? A gente pensando, né, na trajetória de uma paciente que tem dificuldade para engravidar, como que você conduz? Acho que até antes mesmo, assim, né? Porque o ginecologista, ele é o médico da paciente, né? O médico da mulher. A mulher começa a ir no ginecologista quando ela inicia a vida sexual ou quando ela menstrua, né? Para receber orientações. E aí existe, né, essa cultura, felizmente, de ir anualmente ao ginecologista, e então para fazer preventivos, depois mamografia, né? Então, cria-se um vínculo muito forte de confiança. E aí o ginecologista é aquele médico, talvez que a mulher, o único com quem ela vai ter contato, né? E é para esse médico que ela vai perguntar, que ela vai tirar as dúvidas, que ela vai confiar mesmo os seus desejos, enfim, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, da sua atuação. Eu sei que você é essa médica atenta, né? E a partir de que idade, mais ou menos, assim, você começa a abordar com a paciente sobre essa questão da fertilidade? Ou se ela não está conseguindo, né? Se existe uma forma diferente de conduzir essa paciente, até mesmo pela vulnerabilidade. Quando é o momento de encaminhar? O que acontece? Na ginecologia, eu falo que rola uma fidelidade mesmo, né? As pacientes, elas vão ao ginecologista todos os anos. E a gente aborda, porque a gente acompanha ela da relação sexual, o tempo que ela está estudando, né? Aí ela casa ou vai morar junto. Depois de um tempo, a gente já começa a perguntar, né? Já para ela. Então, é diferente quando eu tenho uma paciente mais jovem do que quando eu tenho uma paciente de 35 anos para cima, né? Quando eu tenho uma paciente que tem 30 anos e ainda não tem parceiro, eu já converso com ela sobre congelamento de óvulos. Eu aviso. Antigamente, conversava-se sobre o congelamento com 35 anos, só que não é mais assim. E eu alerto ela da possibilidade. Não significa que ela não vai ter alguém ou que ela nunca vai ter filhos. Não é isso. Mas é a possibilidade de que, se isso acontecer, ela tem um suporte. Sim. Então, a gente já aborda, né? Na paciente acima de 35 anos, não. É uma paciente que eu já sei que ela não tem muito tempo. Então, eu converso com a paciente, aviso que a gente tem um tempo menor para poder fazer a pesquisa, né? Porque tanto na paciente que tem 30 anos, 28 anos que deseja, a gente faz a pesquisa, como na paciente com 35. Mas eu aviso para ela, olha, a gente tem um tempo máximo de uns 6 meses para poder fazer o nosso caminho. Se esse caminho for feliz, tá tudo bem. E se ele não for feliz, você vai ser feliz com uma outra pessoa, que não sou eu, né? E aí eu encaminho. Então, dependendo da idade da paciente, faz diferença. Outra coisa que a gente aborda é que nem sempre é a mulher, né? Então, eu já abordo quando a paciente está tentando engravidar e não consegue. Eu falo, olha só, nem sempre a mulher, 50% das vezes pode ser um homem, né?
E aí a gente já inicia alguns exames. Normalmente, o ginecologista é que faz a pesquisa inicial, né? Acompanha a ovulação, avalia antimaleriano da paciente, pede esterossalpingografia. Essa primeira abordagem, normalmente, é do ginecologista. Aí a gente faz o diagnóstico e a partir daí é que a gente vai encaminhar. Um especialista, né? Isso. E aí é aquilo que você falou, né? Quando a paciente chega até nós, ela vem mesmo, né? Muito fragilizada. Quando o fator é masculino, né? Também você sente na consulta, né? Assim, uma frustração. E esse acolhimento, ele tem que se estender, né? Para a clínica que vai receber esse casal e que vai conduzir o tratamento, né? E ao longo do tratamento também, tantas coisas vão acontecer, né? Tanta intervenção. O tratamento não é 100%, né? Dependendo do tratamento, a gente tem uma taxa de sucesso, mas que é limitada, né? Então, também não se controla, né, o sucesso do tratamento. Então, assim, acho que são estágios, né? E aí a gente está falando de um cuidado que é perene mesmo, né? Na que ele verdade, permeia tudo. eu acredito que a gente pega paciente, talvez no início da dor, no Sim. início do sofrimento, né? Onde ela se questiona dela mesma, da possibilidade de ter ou não. Quando eu encaminho a paciente, ela já tem uma história de dor, de não ter conseguido engravidar ou de ter perdas anteriores também, né? Sim. Então, essa acolhida, né, quando ela chega até vocês, ela mantém um contato comigo, Sim. assim, fazendo esse caminho realmente junto. Por quê? Porque é um novo grupo, é uma nova união para ela poder caminhar, Sim. né? Então, é um encaminhamento que a gente faz, entendendo, para que a paciente entenda que esse caminho vai ser junto, né? Para que ela possa ser acolhida lá, independente da dor que ela tem, ou de não engravidar, ou de ter tido perdas anteriores. E são pacientes que demandam tanta atenção, carinho, né? Eu tô ali participando do Até no pré-natal. ultrassom. Sim, eu tô participando no pré-natal através dos exames de ultrassom ou da pesquisa de infertilidade, né? E são pacientes que chegam realmente vulneráveis, precisando de acolhimento, de carinho. Então, daí a importância de trabalhar numa rede, né? Numa rede de profissionais que tem essa acolhida, né, com a paciente, esse olhar diferenciado. E outra coisa, assim, é o casal, né? Sim. Esse homem, ele também está sofrendo, né? Inicialmente eles falam, não, relaxa, você vai engravidar, né? Só que por um tempo isso acalenta o coração dela, mas chega uma hora que não acalenta mais, então ele não tem mais fala. Sim. Também, né? Então, quando esse casal chega lá. E a outra coisa que é interessante também é quando a paciente é recebida por vocês, como que esse caminho é meio que direcionado para ela. A impressão que eu tenho das pacientes atendidas é que elas falam, olha só, eu tenho um norte, eu tenho uma direção agora, eu sei o que eu vou fazer. Você entende? Sim. Então, não é o fato da onde eu parei, entendeu? É onde ela está recomeçando um outro caminho, né? E o acolhimento nessa hora e a precisão no que você faz também faz diferença, sabe? Eu falo que a gente deve acolher, mas a gente deve saber. O conhecimento, ele existe para poder ser utilizado no máximo dele. Então, é bom você estar com os bons, sabe? Caminhar com isso. Então, para essa paciente, à medida que a gente conversa, né, com o casal, a gente tem isso também, dessa segurança. Olha só, eu sei o caminho que eu vou fazer. Eu já estou decidindo qual escolha que eu faço, né? Que é um conforto, né? Para a gente como ginecologista. Eu fiquei pensando que você falou, né, de como que as pacientes, antes de, às vezes, para reprodução assistida, você já está ali convivendo com a porta de entrada, né, dessa dor, às vezes, porque mesmo que ela ainda não tenha um diagnóstico, talvez só vai fazer ali, né, investigar melhor na reprodução assistida,
ter a notícia de que ela tá com uma dificuldade para engravidar, que ela vai precisar de ser investigada com a ultrassom, né, ou pela reprodução assistida, ou fazer algum outro exame mais específico, isso já traz um sofrimento para uma mulher que tem como um projeto ser mãe e a maternidade. E é muito interessante, assim, que quantas também, a gente não falou disso, quantas às vezes adiam a procura para uma investigação, para reprodução assistida, porque não dão conta de lidar com esse sofrimento. A gente já atendeu paciente, casal, que às vezes ficavam 7 anos, 10 anos tentando naturalmente. Porque, claro, talvez não receberam uma instrução tão clara, mas a questão é também o medo de realmente olhar para o que estava acontecendo, né? E mesmo que não fique 10 anos tentando, né, prolongar o tempo de tentativas naturais, o efeito que isso tem para o casal, né, aquela tentativa. Exatamente. Então, como que, assim, o nosso papel como profissional, quando a gente acolhe, mas, por outro lado, mostra uma confiabilidade de que tem saída, ela talvez não se sinta, né, a única no mundo, né, uma coisa disforme, que não tem lugar, e ajude, né, justamente ela a procurar, né? Entender, eu acho que entender muito o nosso papel, sabe, com esse casal, porque a tentativa, ela é desgastante para o casal, é muito desgastante. Menstruar é desgastante. Muitos lutos, né, todo sabe? mês. Todo mês. E até para a sexualidade do casal Exato, também, sim. sabe? Você começa, mesmo sem querer, você já sabe que você está no período fértil, né? E passou o período fértil, é incrível, porque você se fecha, né? Então, você imagina esse casal muito tempo passando por isso, Sim. né? Por isso que eu falo que esse direcionamento, ele é fundamental, porque à medida que o tempo passa, a gente desgasta uma relação que pode ser linda, né? Tudo começa aí. Se você parar para pensar, a família, ela começa nesse casal, Sim. sabe? Se eu caminho com esse casal no processo de desencanto, por quê? Porque às vezes um fala para o outro algo que desencanta, sabe? Mas vem um bebê por aí e uma dor de uma decepção aconteceu. Então, esse nosso papel de entender exatamente o que a gente faz, de não perder muito tempo com essa paciente, de entender que existe uma dor física, existe uma dor emocional, existe uma dor na sexualidade desse casal, sabe? Porque a gente gosta de transar pelo desejo, né? Não pela obrigação, né? É fato isso. Então, valorizar a sexualidade desse casal, que também é comprometida nesse processo de tentativa, né, de gravidez. Então, acho que não perder muito tempo, eu não sei se a gente pode falar perder muito tempo, mas assim, de não perder muito tempo nessas tentativas. Não se demorar demais, né? Não demorar tanto, sabe? Eu ajudo mesmo, sabe? Por quê? Porque eu gosto de família, né? Tenho total consciência que eu ajudo nessa construção. Então, assim, eu tenho esse zelo de entender que esse casal é o primeiro passo para uma família ser construída, sabe? E você vê, às vezes, casais bons, equilibrados, que você tem amor, né? Tem amor, você vê que se amam, né? E o quanto essa tentativa desgastou. E a gente sabe que a chegada de um filho, muitas vezes, desorganiza mais, né? Então, eu acho que é preciso muita sensibilidade para estar diante de um casal e perceber isso que você está falando, quanto que a infertilidade está afetando o relacionamento, porque talvez aquele casal não consiga, naquele momento, né, investir nesse projeto de ter um filho antes de investir neles mesmos, né? E não é qualquer coisa isso, não é todo médico que tem essa sensibilidade, né? Principalmente a gente que não tem essa formação, mas é muito real, né? Você consegue perceber, como você está falando, se você se interessa pelas pessoas, pelas famílias, você consegue perceber que esse casal, ele precisa se cuidar primeiro, né? Para depois ele dar lugar para uma criança vir, né? Exatamente. E eu acho que é nisso também esse cuidado, de a gente
Então, ser sincera com esse casal, né? Olha, eu percebi isso. E o casal fica muito grato, né? Porque você está sendo honesta, você está sendo sensível. Às vezes, não é o que eles esperavam. Eu ia falar isso. Às vezes, a gente fala e não é o que eles querem ouvir. E a reflexão vem deles muito tempo depois, né? Muito tempo depois. Sim. Eu falo que a gente, como médico, como médico e como psicóloga, né? A gente tem um bem-querer. A gente tem um bem-querer com o paciente. Nem todo paciente entende o nosso bem-querer, sabe? Mas, assim, o que a gente faz realmente é de coração, é querendo acertar. A nossa fala, às vezes, ela é entendida muitos anos depois. Muitos anos depois. E é interessante o que você falou, porque existem pesquisas que falam que os casais que passam pela FIV é mais frequente a depressão, entendeu? Pós-parto. As dificuldades em relação a vínculos são maiores, sabe? Porque essa mulher, ela vai voltar para o bebê, mas ela tem que voltar para o marido também, né? Então, assim, um bebê que vem num casal que está desgastado, esse retorno, né? O homem tem que trazer a mulher de volta, né? E ele precisa desejar essa mulher de volta no lugar dela, né? Reduzir o papel de mãe dela e trazê-lo para o papel de esposa, né? Agora, você falando aí sobre o homem, né? Você trouxe pra gente essa nova realidade das mulheres mais conscientes em relação ao tempo reprodutivo. E os homens, como você tem visto no consultório? Acho que eles estão mais participativos, também preocupados com isso. Eu falo que o homem se comporta como homem, sabe? Os homens, eles são mais práticos, sabe? Mais práticos. Em relação à pré-gravidez, eu acredito que eles têm essa fala. Você vai engravidar, você vai conseguir. Por quê? Porque a gente constrói a família no mesmo momento que a gente está construindo a vida da gente. Então, o homem, ele está construindo a vida profissional dele, ele olha para frente. Poucos homens insistem que as mulheres engravidam. Normalmente, é a mulher que dá esse passo. Fala, olha só, né? Tá na hora. Não é o homem que tem esse olhar. E o homem também não tem tanto essa consciência da idade, da qualidade. Parece que eles não acreditam Eles não nisso, acreditam. né? Eles não colocam fé nisso. A mulher, ela é mais consciente. E a outra coisa é a seguinte, tem mulheres que engravidam com 40? Tem. Mas, meu Deus, a grande maioria não consegue, sabe? Só que as pessoas, elas, o primeiro passo de qualquer defesa é a negação, né? Então, o primeiro passo é arrumar alguém que engravidou com 40. Você entende? Se apegam às exceções. As exceções. Né? Não colocam como exemplo as pessoas que tentaram e não conseguiram, que tentaram e tiveram que passar por algum procedimento, né? São velados esses casos. Sim, com certeza. E assim, vocês estavam falando das dores, né, das pacientes. Fiquei aqui pensando também que tem a dor do diagnóstico, né, da infertilidade, depois a dificuldade de buscar uma clínica, porque às vezes o casal custa aceitar que vai precisar de um terceiro, né, para ter um bebê, porque não é o natural, não era o esperado. E muitas vezes o que eu percebo também é que quando o casal vem até mim e a gente, né, termina as investigações e define o diagnóstico e propõe o tratamento, né, principalmente quando é de alta complexidade, a fertilização in vitro, é a terceira dor, eu acho, né? Porque o casal pode até precisar de ajuda, mas não uma fertilização. Então, né, assim, nossa, é muito complexo, é muito invasiva, né, vem muitas vezes barreiras, é interessante, né? porque muitas vezes as próprias pacientes falam, eu posso ir lá sozinha? Aí eu falo, lógico que pode. Vai, conversa, sabe? Conhece esse terreno que você vai pisar, sabe? Depois você leva ele, tá tudo bem, né? Porque realmente o homem, ele leva um pouquinho mais de tempo de entrar nisso. Depois que engravida, eu acho que o homem tá mais participativo, sabe? Mais participativo. A gravidez na mulher que fez FIV também é uma gravidez
mais frágil, né? Sim. Frágil emocionalmente e com algumas características próprias de quem fez FIV, né? Uhum. Então, o casal ainda tem um terreno grande pela frente para poder caminhar Sim. juntos, né? Não é só a gravidez, né? A gravidez que precisou de uma ajuda e que vai ser um pouco mais delicada, porque o medo vai estar mais presente, Sim. sabe? A insegurança vai estar mais presente. Uhum. Esse casal talvez não fique tão próximo como um outro casal que talvez tenha desejado e conseguido de uma forma espontânea, Uhum. né? A gente tem que passar por superar muita coisa para a gente poder acreditar depois de ter perdido. Sim. Uma vez, duas certeza. vezes, né? Como que você acredita? Você não quer... Hoje, as pacientes, quando elas têm um aborto, elas não querem passar pelo segundo aborto. Elas querem fazer todos os Sim. exames possíveis Uhum. para poder não ter uma nova experiência de perda. Mesmo que não sabe? tenha indicação na literatura, Exatamente. mas Dói né? tanto hoje. Antigamente, as pacientes tinham 3 abortos, a partir do 3º aborto é que vinha a investigação. Sim. Hoje, a gente não consegue. Não consegue. E por outro lado, eu acho que o olhar para essa mulher é um olhar hoje muito mais amplo, né? Muito mais cuidadoso, porque às vezes pela falta de informação ou um olhar mais para o neném, né, ou para o bebê, não se ocupava do sofrimento que não é qualquer coisa mesmo, dispor teu corpo para receber alguém que vai crescer e alguém não cresce e morre dentro de você, né? A vida e a morte convivendo com você, e todo esse cenário traz muito sofrimento. Então, acho que o que a gente está tentando falar através desse podcast também é poder, a paciente que está vivendo, às vezes, né, uma desilusão né, com a própria reprodução, porque isso é a fonte do sofrimento, né? As nossas idealizações. Eu idealizei que eu engravidaria de um jeito, eu engravidei que eu tentaria, através de uma relação sexual super prazerosa, espontânea. E não, né? Eu acho que quando a gente também pode baixar um pouco essa régua, porque é o melhor que tem que se fazer, porque é a realidade. Então, não necessariamente a relação sexual vai precisar de ser tão encantadora dentro desse momento que ela está tentando engravidar, mas isso não significa que isso é uma desconexão do casal, isso não precisa de ter uma implicação de uma não parceria. Pelo contrário, eu acho que às vezes é poder realmente acreditar que esse casal tem saúde, recurso dentro dessa relação para sustentar esse momento. Porque, às vezes, o que faz sofrer, eu vejo muito, é a paciente... o sofrimento é, nossa, que relação sexual que não está mais espontânea, né? Então, nada mais vai dar certo. Não, eu acho que tem um tempo também do casal acreditar que eles vão aguentar esse momentinho difícil do tratamento, da investigação. Porque não é fácil. Acho que é isso que a gente está falando, Depende né? muito da clínica também. Sim. Porque se a clínica não tem esse olhar... né, programa o coito e é isso, sabe? E a paciente acaba, né, assim, programando, né? Programando com ele, que é mais difícil para ele, né? Sim. Do que pra gente que é mulher, a gente sabe disso. Agora você falou uma coisa sobre idealização e eu lembrei de uma coisa super interessante. Eu atendi adolescente que engravidava, né, e não era planejada. E não era planejada, mas não querida a gravidez na adolescência, né? Quando elas engravidavam, elas se encantavam com a gravidez. Então, eu aprendi que a gravidez é uma possibilidade de amor. Tipo assim, eu vou ter alguém que eu vou amar profundamente e que vai me amar profundamente como mãe. Então, muitas vezes, a expectativa de ter um filho também é isso, né? Essa coisa de eu vou ter alguém que vai me amar profundamente e que eu vou amar profundamente e a gente vai ter uma história de amor. Não é a total realidade, né? Então, quando um casal deseja um filho, além da completude do casal, muita coisa, né, tá junto, né? Vem muita Então coisa você junto, imagina, né? Com esse amor. Com esse amor. Aí você imagina uma mulher que está tentando e não consegue engravidar. O que falha dentro dela é talvez essa não possibilidade desse amor
intenso, inteiro, completo, que seria esse perfil, né, de mãe e filho. Sem dúvida. E o medo também de não ser essa mãe que ela idealizou, né, acompanha, às vezes, faz ela adiar a maternidade. Então, acho que as informações, as trocas de experiências, as rodas de mulheres, né, eu acho que isso tudo traz um pouco mais pro possível, né, para uma conta que pode ser fechada e não uma conta que não fecha nunca, de querer estar perfeita sempre, né, em todos os momentos, de de querer viver um tratamento às vezes difícil como né, a fertilização, e tá num romance, né, conjugal. Ela tá vivendo talvez uma outra maturidade, ela tá amadurecendo em outra parte daquela relação que o tratamento está permitindo, mas é de outra forma. Então, acho que é confiar que tanto um filho como um tratamento vai pôr à prova qual é o laço desse casal. E confiar nesse laço, né? E a gente, como equipe, poder estar ali, né, para não cobrar, não ter exigências, né? Mas para dizer assim, calma, é difícil, é possível, vamos junto, vamos atravessar essa ponte aí, né? Eu acho que é bem isso, e também o casal tá diante da possibilidade de escolher, né, fazer ou não esse tratamento, né? E que entendendo que a fertilização não é o único caminho. Sim. Né? Existe um caminho antes da fertilização que pode ser percorrido, né? Que quando às vezes eles vão para a clínica, eles vão meio que achando que vai terminar em fertilização. E muitos engravidam sem fertilização também. Sim. Né? É importante que existem saber outros disso. tratamentos, Exatamente. né? Às vezes é um ajuste que você precisa fazer hormonal, alguma coisa, né? Um detalhe. E se for a fertilização, tá tudo bem Exatamente. também. Tem uma opção, tá né? Tudo bem. Tem um recurso. O bebê, ele escolhe o casal e ele vem. Se tiver que ser fertilização, tá tudo bem, é por fertilização. Exatamente. Sabe? A vida é dada. O filho possível, nos é dada, né? não é a gente que faz essa escolha. Exatamente. Sabe? O caminho é que Deus achou que a gente tinha que estar junto. Tinha que ser vocês, então, né? Tá tudo bem. Exatamente. A fala que foi concreta naquele momento. Sim, e a gente assistir isso, né, na vida dos nossos pacientes, eu acho que também nos toca muito, né? Assim, a gente aprende muito também com a experiência dos pacientes, com as vivências, né? Com as lutas também. Quantas vezes né, a gente está ali torcendo por um casal e que está tudo favorável, né? A gente tem casais que resistem, mas tem outros que se lançam também para o tratamento com toda a confiança. E aí, no final, né, quando dá certo, é aquele vínculo enorme, você, né, nunca é esquecido. Eu recebo foto das pacientes do neném crescendo, todo mês, assim. Então, esse vínculo é maravilhoso. E quando não dá, né, a gente também tá ali do lado, né, para suportar emocionalmente esse casal. E, sem dúvida, eles não vão sair do mesmo jeito que entraram, né? Eles vão amadurecer, como a Arielle colocou, eles vão aprender, né? Nós vamos passar mesmo por dificuldades nessa vida, a gente não escolhe, né, quais são, mas, sem dúvida, elas nos levam a um crescimento que a gente não poderia ter sem passar por essas experiências, né? Então, acho que é isso por hoje, né? Foi maravilhosa a nossa conversa. Muito obrigada, Maria Angélica, porque você está aqui conosco e tudo que você trouxe, assim, né, dá para perceber que é tão de dentro de você, tão honesto, tão sincero. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, sabe, de estar aqui com vocês. É sempre confortável, é sempre bom a gente estar com quem sabe, com quem domina o que faz, né? Nenhuma fala nossa consegue ser verdadeira se a gente não tem o conforto, sabe, de estar junto para ajudar alguém. E a gente está aqui, eu acho que é para dividir o que a gente sabe mesmo. E é tão bom. Verdade. Eu que agradeço. Bom demais. Então, esse foi o Conexão Fértil de hoje. Curta, compartilhe para que mais conteúdos como esse sejam produzidos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.